Tertúlia. Meu boa tarde aí para todos e todas. Hoje é dia 4 de novembro de 2011, sexta-feira. O verbete é o de número 2105. Tem 5 páginas, 51 elogias e 16 máximos. O tema, atendimento conscienciográfico. A especialidade é a conscienciografologia. Quem redigiu o verbete com muita competência e dedicação foi a nossa professora Rosemary, que está ali na poltrona dos réus, assessorada pelo professor Moacir. Negócio muito sério. Cuidado com ela. O assunto é totalmente novo, é só nosso mesmo, ele é totalmente original. Definição. O atendimento conscienciográfico é o ato de a consciência assessorar, acompanhar, orientar, editar, revisar, heterocriticar, copidescar, diagramar, digitar e esclarecer autores ou autorandos, homens e mulheres, quanto às gestações conscienciográficas no âmbito da CCCI. O predomínio do PEN no holopensene acolhedor. A teática autoral favorecendo a tares conscienciográfica. A vida dedicada a ajudar autorandos. A lembrança de fatos pessoais ilustrativos ao autorando. O empenho para colaborar nos autorrevezamentos alheios. A euforia do autorando ao superar o gargalo da escrita. Eu li apenas algumas coisinhas, porque tem mais de 20 linhas a fatologia. Assim, antes, durante e após o atendimento conscienciográfico. O constrangimento perante o amparador de função quanto ao desperdício da oportunidade de assistir. Os acessos e retrocons e as neocons proporcionados pelos amparadores de função. Agora, nós temos ainda na argumentologia a parte da taxologia com 6 tipos de dificuldades observadas nos atendimentos conscienciográficos. Na remissologia, dentre os 15 itens, destacamos conscienciografia, oportunidade de ajudar, policonsultoria, refinamento formal e revisão conscienciológica. Frase enfática. Toda tarefa proexológica de relevância, especialmente a tares conscienciográfica, oportuniza a participação de colegas intermissivistas nas grafoassistências anônimas ou explícitas. Você já emprega a grafoassistência no dia a dia do voluntariado? Assiste ou é assistido conscienciograficamente? Eu quero chamar a atenção que, da mega análise aqui, eu destaquei 20 itens, 20 temas, tirado aí da redação do verbete. Grafoassistencialidade, taristicologia, GESCOM, grafopensenidade, assessoria, preceptoria, amparo, entrelinhamento, revisão, parecer, comunicologia, heterocrítica, intercompreensão, escrita, encaminhamento, interassistenciologia, estilisticologia, editorial, reeducação e autorado. Tem muito mais do que isso. Esses aí é que eu achei que são os mais expressivos e mais adequados para a gente destacar. Agora, questionamento. Quando eu tinha 6 anos de idade, tinha um colega de turma com o qual mantinha afeto infantil, incluindo troca de cartas e desenhos. 8 anos depois, minha família mudou-se para um apartamento próximo ao da família dele. Vinha conhecer seu irmão mais velho e aos 16 anos me casei com ele, já grávida. Anos depois, ainda casado, iniciei um relacionamento com seu irmão mais novo, coleguinha de escola. Meu marido ficou sabendo que eu me relacionava com o irmão dele. Nos separamos e minha filha veio comigo. Em uma das visitas, o pai a sequestrou e a entregou aos pais dele para criarem. Ela tinha 6 anos de idade, só voltando a morar comigo aos 15 anos. Atualmente, ela mantém uma relação de amor e ódio, em especial com o pai e comigo. Atualmente, com 27 anos,
Ficou grávida aos 18 anos, ainda solteira, mantendo uma relação de amor e ódio com seu filho e seu ex-marido. Sou considerada a única culpada pelos problemas de todos envolvidos na questão, inclusive por minha filha. Se possível, dê-me algum esclarecimento sobre isso. Olha, vê se você ajusta aí o que você puder para apaziguar isso aí, né? A gente é o seguinte, não adianta ficar chorando o leite derramado. Vê o que você pode fazer para ajudar. Faça assistência naquilo que for possível. Se eles não admitirem sua assistência, faça para outros da mesma linha, que assim mostra que você está tentando se redimir perante as bobagens que foram feitas. Agora, isso é brabo, porque vem o problema de passado, né? Aí todo mundo está envolvido em processo de passado, isso é para genético no meio. Existe diferença entre os conceitos assimilação simpática e acoplamento áurico? Se sim, poderia explicar? Ok. Assimilação simpática é na hora que você assimila a energia de alguém ou de alguma coisa ou do ambiente. Então você assimilou, você puxou para você aquela energia. Agora, acoplamento áurico é você fazer o acoplamento com a pessoa para ver o que acontece. Não é só assimilação. Aí você vai ver fenômenos, clarividência viajoura, pequenas materializações de efeitos físicos da situação, enfim, a coisa é mais complexa. Assimilação é simples, acoplamento áurico é composto, é mais complexo. Que pensar da ideia de que o doutor Inácio Ferreira e Chico Xavier estariam enviando mensagem através do médium Carlos Bacelli e falando sobre reencarnação e gestação acontecendo diretamente no plano extrafísico, com sexo grávida, por exemplo. Isso é uma besteira desse tamanho. Uma besteira que nós chamamos quilométrica com anos-luz de distância. Li o livro Por Trás do Véu de Íris, de Marcelo Souto Maior, onde ele trata da questão da psicografia. No livro ele entrevista o senhor, que fala que 90% das psicografias são fraudes e apenas 10% são autênticas. Gostaria que o professor explicasse mais como se processa a fraude na psicografia, a fraude consciente e inconsciente. Chico estaria se comunicando? Olha, ele não tem nada a ver com isso, o processo aí é do médium. O médium faz da cabeça dele, vai escrevendo aquilo e dá o nome da consciência que ele deseja, põe o nome que ele quer. Agora, a psicografia tem que ter determinados fatores e vetores que comprovam a autenticidade. Agora, isso aí é uma bobagem, esse negócio de consciência grávida. E a vovozinha, vai bem? Outra coisa, eu quero agradecer aqui a Fernanda, que me mandou um calendário chinês para o ano que vem. Agora, o calendário é chinês, mas você entende tudo, porque ele é para esse ano, entende? Então ele pode ficar em pé, tem uma porção de coisa, cheio de macete o calendário. Agora, o melhor não é isso. O melhor é que é feito com pintura e caligrafia chinesa. Agora, tem umas coisas bonitas. Olha só, olha a cor que eles conseguem imprimir. Olha que beleza. Tem umas coisas aqui, é bem diferente dos calendários que nós estamos, vamos dizer, acostumados a ver por aí. Agora, tem uns que são assim, bem arte moderna, dos chineses, sabe? Bem arte moderna, mas tem uns lindos. Olha isso aqui. Olha, gente. É impressionante a delicadeza dos chineses com o processo de planta, é de tirar o chapéu. Agora, é muito detalhe sutil que tem aqui e nuances do claro escuro que eles fazem, com diferença de cores, sabe, matizes. Tem muitos matizes diferentes. Agora, tem coisa de arte moderna, assim, do estilo do japonês, etc. Tal. Tem algumas delas. Agora, algumas são muito simples e dão alto efeito. Agora, o que eu estou falando que é moderno? É isso aqui, é igualzinho aquelas pinturas japonesas, moderno. Agora você vê, é interessante a gente ver as frutas no meio da pintura toda de pontos praticamente, que aqui no caso é o pêssego. Agora, o problema é o seguinte, o calendário você pode usar. Os números você sabe que são internacionais. Olha aqui, não tem nada. Você vê direitinho. Agora, o que é interessante é que no mês de janeiro
tem ainda, logo no início, tem aqui 30 e 31 de dezembro. Aí, depois é que começa o negócio lá do dia 1º, então vai até o fim. Mas ele é o contrário, eles colocam no início. É interessante o processo. Eu vou ver se vou me interessar muito por isso. Agora, outra coisa que eu quero também agradecer é ao meu amigo Jorge Torrezinho, lá, sabe, daquela cidade do interior que me manda as frutas. Mas o problema dessa vez não é isso, não. Ele comprou para mim os remédios que eu precisava. Já recebi os remédios, quero agradecer muito. Estou com os remédios o ano inteiro, agora o próximo ano. E outra coisa séria, eu quero dizer para o Jorge que eu já mandei a resposta lá pelo Itaú. Muito obrigado por tudo, valeu a pena. Ele chegou até a comprar o remédio até um pouco mais barato, porque comprou a opção de uma vez. Eu quero agradecer muito, que isso aí valeu. De modo que vocês estão perdidos, porque vão ter que me aguentar. Não é aquele negócio do Zagalo? Vão ter que me aguentar, porque parece que, por causa desse remédio, tem que me engolir, é isso? Isso é muito chato, né? Mas é um jeito para vocês, não tem outra saída. Agora, gente, eu entrego, então, a professora Rose nas mãos de vocês para nós estudarmos o atendimento conscienciográfico. Rose, aqui do seu lado. Aqui na página 6, primeira página, lá embaixo, na terceira linha de baixo para cima da fatologia, terceira linha de baixo para cima, no final tem a troca de papéis entre autorando e revisor. Quando é que isso ocorre? É que às vezes a pessoa ela está escrevendo um material e ela dá para alguém revisar e depois ocorre a troca. Nesse verbete aconteceu isso, porque a pessoa que pegou o meu verbete para revisar, eu já tinha revisado o verbete dela há anos, né? Assim, na época não tinha essa equipe toda, né? E aí a gente, né? A Neida lá, a gente fez uma troca, que dessa vez ela me ajudou no meu verbete. Então, ora você está atuando como autorando, ora como revisor. Eu acho que isso acontece o tempo todo, né? Porque a gente está sempre escrevendo alguma coisa, né? Rose, aqui, na parafatologia, a terceira linha, na página 7, o heteroassédio nas evocações dos autorandos. Heterodesassédio. Desassédio, desculpa. O que acontece é que quando a gente está escrevendo, querendo ou não, a gente acaba fazendo uma série de evocações, né? E aí tem a ver com o tema do que a pessoa está escrevendo, tem a ver da própria pessoa, do grupo karma, enfim. Então, quer dizer, esse nível de evocação, a pessoa que vai ajudar o outro no processo da escrita, pode colaborar também, né? Então, fazendo escagens, trabalhando com energia, seja em projeções. Então, sempre vai estar acontecendo algum nível de desassédio, né? Agora, outra, na própria página 7, a terceira linha lá da fatologia, lá em cima. A ironia do autor pseudo-assistencial. Na verdade, quando eu comecei a escrever esse verbete, eu tinha colocado ele como homeostático e pensado em si, o tanto que há de assistência nessa troca, né, da relação entre a pessoa que está ajudando o outro a escrever e a pessoa que está escrevendo. Mas o que acontece, assim, são vários casos que a gente já ouviu, né, presenciou na CCCI, onde às vezes essa assistência ela não é bem feita, digamos, né? Então há algumas consequências. Às vezes a pessoa não tem uma intenção muito positiva, ou às vezes a pessoa ela assim, na hora dela dar um feedback, ela usa da ironia ou do deboche ou de uma forma assim mais pejorativa, né? Então existe. Eu quis colocar porque isso já aconteceu, a gente sabe assim, que hoje tem um esforço imenso, as pessoas que trabalham em ajudar os autorandos, de poder ter uma interação melhor, né, com o autorando, mas isso é um fato. Então, já tiveram casos onde o autor que se propôs a ajudar, ele usou de uma certa ironia e isso trouxe uma consequência, né?
Então, o autorando não se sentiu bem com aquela relação. Então, eu fiz questão de colocar também essas questões assim mais, nem tanto assistenciais, mas que ocorrem, que faz parte da imaturidade grupal, né? A gente ainda tem muito que melhorar enquanto grupo, mas aí, então, isso mudou a temática para neutro, né? Então, ocorre positivamente, mas, infelizmente, alguns casos ainda deixam, né, resquícios de... Essa ironia do autor em relação ao autorando. Exatamente. Né? O fato da pessoa escrever não significa que ela seja melhor que o outro, né? Escuta, existe um princípio que a gente usa, que é o seguinte: tudo que diz respeito à pesquisa é neutro. Ah, sim. Aí tá. é pesquisa. Ok, certo, é isso aí. Tá bom. Uhum. Isso explicita tudo que você está falando aí. Tá. Uhum. Tá, ok, obrigado. O que você acha, como é que você consegue, como é que você trabalha quando na dificuldade da heterocrítica? Muitas vezes o autor se apega muito ao texto, se apega muito ao trabalho. Aí vem a heterocrítica e vai contra aquela paixão que ele tem ali com algum ponto ali do trabalho. Como é que você trabalha com isso? Porque eu sei que é muito frequente, né? Na verdade, são várias variáveis, né? Porque o autor, ele tem a liberdade de fazer o que ele quer, né? O trabalho é dele, quem está escrevendo é ele. Quem está de fora tem, assim, um olhar mais isento, né? Então consegue enxergar determinadas deficiências, omissões, né? Que podem melhorar. Mas alguns dificultadores é que justamente, às vezes, ou por um processo de orgulho, ou porque a pessoa realmente ela tem dificuldade de lidar com a própria autocrítica, com a heterocrítica. No momento de receber o feedback, às vezes a pessoa é como se ela criasse um escudo protetor, né? Eu acho que tem um lado também, que às vezes a pessoa confunde que aquilo que está sendo criticado é o texto dela, não é a pessoa dela, né? Então, muitas vezes a pessoa ela se arma meio que se defendendo, né, de receber, mas aquilo é para melhorar. Agora ela aceita... tem um outro princípio, que é aquele princípio que todo livro de um autor só é autobiográfico. Também, o que né? varia o percentual da autobiografia. Então aí um paper, entende? O que a gente faz é tentar mostrar para a pessoa, olha, fazer ela enxergar que ali existe uma dificuldade no texto, né? Porque a hora que ela vê isso, ela aceita aquela crítica. Muitas vezes não é naquele momento, às vezes ela leva para casa, vai pensar, depois ela vai reler, vai falar, poxa, realmente eu posso mudar isso daqui, né? Isso já aconteceu comigo também, né? Determinada pessoa falou assim, quando eu escrevi o primeiro livro, a pessoa falou assim, nossa, mas olha só, você está fazendo isso no seu texto. E eu assim, imagina, que isso, nada a ver, essa pessoa não entendeu nada que eu falei. Aí ficou lá. Depois de meses eu pego de novo. Aí eu vou olhar e falo, gente, não é que a pessoa tem... mês sim, que ela pega. Sim. Olha, hoje até que eu sou mais rápida, mas no primeiro livro tinha revisões que eu levei meses para admitir. A priorismose é isso. Também. Você dá o conta sem raciocinar. Priorismose. Então aí depois que a pessoa processa, né, ela vê se faz sentido ou não. Isso que a Rose está apresentando hoje é muito importante, esse processo desse atendimento. Isso amplia demais a parte teática do mental soma, aprofunda o discernimento da pessoa. E outra coisa, a pessoa não percebe que está aumentando, é com o tempo que ela vai ver isso. Na hora ela não vê. Então vocês estão ajudando demais as pessoas aí. A Uniescom, entende? É muito importante. Rose, aqui não é em relação ao texto, mas o que você acharia mais importante na parte de assistência ao autorando? Eu acho que é o respeito. Respeito às ideias da pessoa e respeito ao esforço que ela fez. Porque, às vezes, ok, aquilo está cheio de erro, está totalmente incoerente, o negócio está assim, um Frankenstein, mas veja bem, a pessoa demandou horas de trabalho, né? Então, quer dizer, aquilo tem que ser respeitado, aquele esforço da parte dela, o papel do atendente, né, é ajudar a pessoa a melhorar o que ela escreveu.
né? Então, isso não precisa desmerecer o trabalho dela, não precisa rir da cara da pessoa, não é nada disso, é assim, ok, então, como que eu posso fazer melhor e ajudar a pessoa a escrever, né? A organizar o texto dela da melhor maneira possível. Então, eu acho que, assim, se eu fosse dizer, assim, o que eu acho que é mais importante para mim é o respeito. Respeito ao que o outro escreveu. Agora, eu acho que a Rosa Nada, o Márcio, a Dulce, a Mabel, que são especializados nessa área, tem que dar opinião sobre esse verbete hoje. Vocês não podem escapar disso, não. Vê a hora que vocês vão falar aí, mas Os veteranos. eu acho que eu devo cobrar isso em nome da galera. Você sabe, eu sou da torcida da galera, né? É o que a gente vem percebendo. Gente, o tema é totalmente original, bem nosso. É bem daqui, é bem da gente. Você acha que são as principais assim, habilidades, os principais pontos assim, importantes para o atendimento, para o profissional que atende o autorando? Olha, algumas até foram colocadas no contexto do livro. Eu acho que um senso de assistencialidade a pessoa tem que ter. Um senso de doação, sabe? Porque não tem como você está trabalhando, às vezes aquilo é uma dificuldade muito grande da pessoa, ela não consegue, ela tem travões, ela tem dificuldades. Então, assim, esse Outra coisa, senso... as mulheres às vezes têm mais do que homem, não tem? Como é que é? Valdo, mais dificuldade? Não sei dizer. Tem homens também que têm bastante dificuldade. Tem, mas é que a gente percebe aqui, eu não sei se é porque tem mais também mulher. Tem mais mulher, né? Eu não sei. Eu percebo justamente isso. Em percentual, há uma espécie assim de inibição intelectual. Ah, sim, isso tem. Isso é verdade. Isso tem assim... Agora, muitas vêm e falam comigo, elas desinibem depois que eu passo o trator em cima. Valdo, tem muita baixa autoestima. Só nós, eu e a pessoa, só eu e a mulher. Aí a gente fala a verdade toda, aí ela melhora. Tem muita baixa autoestima das pessoas, de que elas são capazes de escrever. Às vezes é o marido que fez. A culpa é do marido. Uhum. Gente, esse ano eu já atendi um monte de gente assim. Por isso que eu falo. Agora, eu não fiz uma pesquisa de opinião pública para chegar numa estatística sobre isso. Mas o que, dentro do meu contexto, você está entendendo? Pega mais a mulher. Pode ser. Os cursos normalmente tem mais mulher do que homem, né? Os cursos em geral que a gente dá de escrita. Não, sempre tem um pouquinho mais de mulheres. Agora, que a inibição também, a maior parte delas é na questão intelectual. Os homens, acho que talvez eles tenham mais dificuldade até mesmo de apresentar algum material para receber uma heterocrítica, né? Rose, D. Vocês têm alguma técnica específica para poder ajudar o autor sem interferir no estilo dele ou no rumo que ele está seguindo a pesquisa dele? Olha, eu acho que essa busca de tentar ajudar a pessoa a ela tirar as próprias conclusões, ela identificar, né, assim, daquilo que a gente está falando, que ela pode aproveitar ou não, esse respeito, né? Mas a gente não tem assim uma técnica específica. Para cada caso, esse atendimento é diferente. Por que eu chamei de atendimento, né? Primeiro que eu pensei assim, como existe o atendimento consciência terápico, também é uma forma, né, que está cada vez especializando mais. Isso aí, é o caso daquele dançarino que perguntaram: o senhor é especialista em qual dança? Todas. Poxa. É o seu caso. Mas é difícil, eu acho. Nessa questão aí, porque cada um é de um jeito, os estilos são diferentes. Então você dança conforme. Porque assim, só para concluir, que cada pessoa tem necessidades e dificuldades diferenciadas. Então, eu não vejo assim que existe um tratamento ou uma forma única de lidar, né? Porque haverá uma interferência, né? A questão é minimizar essa interferência para que o autor consiga, né, seguir no seu trabalho. Talvez os universitários ali possam. Uma das coisas que ajuda é assim,
a gente não procura, né, pelo menos nesse trabalho, não impor. A gente levanta questões para reflexão. Isso é uma técnica que permeia todos os atendimentos, independente da problemática, né? A gente começou a trabalhar mais assim. Levanta reflexões, o que você acha disso? O que você acha daquilo? E se for por esse caminho? E aí o autor, ele vai com outro, vamos dizer assim, somando ideias novas e ele vai concluir. Então, o olhar do isento ajuda a levantar esses pontos que às vezes o autor não pensou antes. Eu estava conversando com a Daiane aqui, que todo autor, e a gente também, claro, nós temos pontos cegos, né? Os pontos cegos do autorado. O atendimento, ou assessoria, seja lá o trabalho que for, ele ajuda a levantar esses pontos cegos que normalmente o autor não vê, que é normal. Em termos de instituição, na Unescom a gente tem alguns princípios, né? Que é assim, não dogmatizar, não ironizar, não menosprezar, não impor. Alguns princípios de cosmoética que a gente procura nortear o trabalho. E isso hoje a gente está tentando também levar para dentro da Editares, essa forma de trabalhar mais no nível de assistência, mais mantendo sempre o foco naquilo que é do autor. Então, o máximo de manter no respeito mesmo da pessoa do jeito que ela é. Como é que você pode melhorar a compreensibilidade daquele texto sem afetar, né, o próprio estilo autoral? Agora... Então, por exemplo, a gente tem o copydesk, né, que às vezes não tem jeito, alguém tem que interferir e reescrever aquele texto, mas assim, isso em casos muito extremos, onde a pessoa tem muita dificuldade de organizar as ideias. Pode Agora, falar. a gente estava lembrando, a Kátia estava lembrando que uma outra coisa que acontece, e nós estamos tentando melhorar nisso, é ver que salientar o potencial do autor que ele não viu, que é uma técnica que o professor Valdo usa muito conosco. Às vezes você vê no texto que aquele autor tem um potencial, ele não percebeu que ele tem aquele potencial, e aí alguém de fora vê e ele pode fazer um trabalho melhor a partir dessa inserção, do reconhecimento desse potencial. E tem autor que é o seguinte, ele dá muito valor para alguma coisa que ele tem, que é pequeno. Exato. No entanto, ele tem uma outra coisa muito maior, totalmente ociosa, aquela tendência dele, ele não põe aquilo a funcionar. Então, isso aí é uma das coisas que a gente tem que chamar a atenção em primeiro lugar. Para levantar a pessoa, levantar o ânimo. A gente teve agora na Aracê, num curso, né, que a gente estava ministrando lá de escrita. Então, assim, no último campo, né, já fechamento do curso, a gente fez uma atividade lá onde era justamente para cada um identificar os trafores pessoais autorais. Porque não adianta você ter uma lista de trafores, né? Que às vezes a pessoa tem uma lista de trafores, mas ela não usa aquilo para o processo da escrita. Então, a hora que a pessoa identifica, então eu tenho facilidade com isso. Então, como é que eu faço para usar esse trafor na escrita? Agora, o ideal também é contrabalançar as observações dos erros com os acertos. Sim, lógico. Sempre para contrabalançar. Isso também ajuda. Lógico. Sempre levantar o que a pessoa fez de bom, de produtivo, né? Que está positivo. Quando tinha 8 anos, minha mãe estava para dar à luz a minha irmã. Devido a diversas complicações, a mesma foi desenganada pelos médicos que acreditavam no falecimento de ambas. As duas sobreviveram. Esse fato ocorreu há aproximadamente 45 anos. Desde lá se estabeleceu uma relação de ódio entre elas. Minha mãe dizendo que minha irmã tinha nascido para matá-la, maltratando-a muito até a adolescência. Minha irmã, adulta, iniciou uma série de maus-tratos em relação à minha mãe, minando inclusive sua base financeira. Hoje minha mãe está com mal de Alzheimer, internada sob os cuidados de minha irmã, que administra todas as suas finanças. Meu pai e minha irmã sempre procuraram dilapidar o patrimônio da família. Nunca pude ajudar muito, pois tentava me livrar de problemas pessoais, álcool e maconha. Sou aluno do IPC do Rio de Janeiro. Ficarei feliz se o senhor puder me dizer algumas palavras para esclarecer o quebra-cabeça. Quebra-cabeça aí é o seguinte, a primeira coisa é você se limpar dessa história que você está dentro de uma casa de orates, né? Isso aí não está fácil, a situação toda do jeito que está. Agora, começa a melhorar a coisa daqui para frente e ver o que você faz para ajudar os que ainda estão aí. Esse é um caminho, não tem outro jeito.
Agora, o que eu vejo é o seguinte: usa mais as energias. E lembre-se, você já usou álcool e maconha. Isso é para o resto da vida. Você não deve colocar nem refrigerante na boca. Isso é que é o certo dos alcoólicos anônimos. Nem refrigerante você não deve tomar. Toma água. Água é a melhor coisa que tem. 75% do corpo praticamente é água pura. Eu tomo água não sei há quantos anos. Não tomo mais nada há muitos anos. E eu estou sobrevivendo, não tem nada. Qual o problema? Pense na água e não ponha mais bebida nenhuma na boca. Eu acho que o primeiro caso seu é esse aí. Alcoólicos anônimos. É a técnica. Estou participando do curso Escola do Parapsiquismo e nos foi recomendada a leitura do livro Voltei, de Chico Xavier, psicografado pelo irmão Jacó. Gostaria de saber quem é o espírito de luz mencionado no livro com o nome de Bittencourt Sampaio. Bittencourt Sampaio foi um grande poeta, eu já recebi muitas poesias dele. E outra coisa, ele tem uma força presencial muito forte, o Bittencourt. Ele trabalhou na Federação Espírita Brasileira, mas hoje ele é uma consciência muito brilhante, desperta na situação. Uma coisa muito interessante é o seguinte: o Bittencourt Sampaio, aconteceu um fato físico, de efeito físico comigo, junto com uma psicografia. Eu nunca tinha recebido mensagem dele. Já tinha lido um ou outro livro, o soneto que ele tinha feito em vida. Mas um dia eu estava no Rio, na casa da minha tia, quando eu fui ver a biblioteca do meu tio e comecei a ver lá alguma coisa que tinha umas revistas. A hora que eu comecei a ver a revista, eu notei que tinha uma consciência que queria se manifestar. Então eu dei passividade, veio rapidinho uma série de versos, aquilo tudo. Aí eu falei assim: mas como? De quem que é isso? Ninguém assinou. Aí ele falou assim: olha aí. Aí aquele processo de a gente ficar com a contratura natural da psicografia deu uma contratura em mim totalmente forte para pegar um livro. Passou assim a mão na estante, pegou o livro e ele abriu assim, ó, a mão abriu o livro, abriu lá no meio de qualquer lugar. Aí eu fui olhar, os versos eram iguais do livro. Fui olhar a Bittencourt Sampaio. Agora, isso foi impressionante para mim. Quer dizer, o homem tem uma força presencial com um processo ectoplásmico impressionante. Eu, num lugar totalmente assim, adverso, diferente, que era o local que estava a pequena biblioteca do meu tio lá, que era casado com a minha tia. Isso lá, na rua Pedro Américo, que aconteceu isso, sabe, lá no Flamengo. Agora, porque nessa ocasião ela tinha uma cabeça de porco lá, e eles moravam lá, entende? Cabeça de porco, vocês sabem, um cortiço, uma casa de pensão com um monte de gente. Ela estava todo dia lá naquela polícia que tem na esquina, a nona delegacia. Ela estava todo dia por causa do povo que ficava lá. Ela gostava de fazer assistência aos outros. Agora, essa do Bittencourt tem uma coisa muito interessante nele. Ele escreveu uma série de poemetos e poemas, tudo de 2 versos um com o outro. Uma série deles. Tem o livro dele lá, é só procurar lá embaixo que a pessoa vai ver. É pena que a nossa amiga não está aqui, ó. Ela está em Belo Horizonte. Agora procura que tem livro dele. Agora, lá embaixo tem livro dele em vida, tem coisas dele extrafisicamente, e eu recebi uma série de mensagens depois dele. Bittencourt Sampaio, uma grande personalidade. Em Polinomiologia, página 8, primeira linha. Poderia ampliar o polinômio boa vontade, paciência, cosmoética e assistência grafo-pensênica? Que é o que você faz, né? Assistência grafo-pensênica. Deixa eu achar aqui. Eu acho assim que, na verdade, é um polinômio, mas também ela pode ser um crescendo, né? Porque tem que ter um mínimo de boa vontade para você ajudar outra pessoa. E tem que ter também paciência, porque às vezes o nível de dificuldade da pessoa é assim tão básico, tão elementar, né? E você sabe que você tem condições de ajudar, então tem que dar o tempo da pessoa, compreender, né, as dificuldades da pessoa. Acho que a cosmoética é no sentido mesmo de tudo que a gente estava colocando de respeito, né, de ser
o mais assim transparente, límpido, sem agredir a pessoa, de uma forma positiva, de uma forma tranquila, que a pessoa saia de lá melhor do que ela entrou, né? E assistência, eu acho que é o geral. Então, assim, isso tudo, até coloquei como sinônimo ali, né? A grafoassistência. É uma forma de assistência. Agora, ó, eu queria chamar a atenção. No seu atendimento conscienciográfico, é interessante pensar que você atende autores e autorandos, mas é muito importante ver também as áreas de cada um. Pode ser um paper, que é um artigo, por exemplo, técnico. Sim. Pode ser um verbete, pode ser um livro, pode ser uma tese, pode ser uma conferência que a pessoa vai fazer, pode ser um curso que ela está redigindo. Olha, só aí tem 6 coisas diferentes. Isso aí é muito importante. O povo fica pensando que é só uma ou outra coisa, não. Olha só a gama, o leque, né, que tem isso. É muito mais sério. Agora, o paper é que é a base de tudo, que é o artigo de modo geral. Geralmente eu falo com as pessoas, faça um artigo, faz verbete, depois faz o livro. Agora, se for possível, dê um curso. Depois desse curso, faça uma conferência, uma palestra sobre o assunto. Isso tudo ajuda. Né? Rosemary, Oswaldo aqui acima no ar. Sim. Na fatologia, na página 6, bem no finalzinho, diz o passado de algoz e vítima, mantendo as guilhotinas agora mental-somáticas. Você poderia ampliar esse conceito e exemplificar, por favor? Isso aqui eu lembrei de um fato de uma colega nossa, né, da CCCI, que ela entregou o material dela e quando ela foi receber o feedback, ela teve uma retrocognição de que ela tinha sido guilhotinada por aquelas pessoas. Eu fiquei muito chocada com aquilo, né? É lógico que pode ser da cabeça da pessoa, mas assim, tem alguns momentos que dá a impressão de que o feedback que é dado, ou até o parecer negativo de um livro, dá a impressão de que existe mesmo alguma coisa ali de acerto entre aquelas pessoas, porque às vezes não justifica aquele livro não ter sido aprovado, por exemplo, se a pessoa do autor é alto nível, já provou que pode, que é competente. Então tem algumas coisas que a gente fica assim, a gente não tem noção da realidade, né? É multiexistencial, a gente não sabe o que aquelas pessoas foram, mas existe também uma possibilidade de estar acontecendo ali um acerto mesmo, grupo kármico, né? Entre atendente ali e atendido, né? Tenho mais uma. Aqui Sim. também na página 6, na fatologia, na segunda linha de baixo para cima, diz o abandono de tarefa conscienciográfica por incompatibilidade pessoal. Isso acontece porque, às vezes, a própria pessoa que se dispõe a fazer o atendimento, ela não se vê competente para poder fazer aquele determinado atendimento, seja porque ela tem dificuldade pessoal com o autorando, ou seja porque ela não domina muito bem aquele assunto, mas é quando a pessoa ela simplesmente entrega e fala, olha, não tem condições de continuar, ou às vezes ela nem, no caso aqui é quando a pessoa realmente pega, né? Quando ela desiste, ou quando realmente, ela não tem condições porque travou, ou às vezes a pessoa ela tem uma certa dificuldade intraconsciencial, que quando ela começa a ler o material do outro, aquilo mexe com ela. Então chega um ponto que ela fala assim, poxa, eu não tenho condições de ajudar essa pessoa se nem eu estou bem resolvida com isso, né? Então aí a pessoa entrega. Incompatibilidade pessoal é isso, né? Às vezes é dificuldade com o autorando mesmo, né? Olha, eu não sei, não resolvi ainda com essa pessoa, então não me sinto capaz de poder avaliar, trabalhar com a pessoa, né? Ok, obrigado. Rose, poderia esclarecer assim um pouco mais, abrir a sua experiência sobre os abortos de GESCONS, que está na terceira linha da página 7, continuando a fatologia. O aborto de GESCON é quando
o nível de interferência ele foi tão excessivo ou assim gerou tanta marola ou teve assim consequências tão grandes que aquela GESCOM ela não vai ser publicada. Então, assim, algum nível de assédio, seja lá o que for, ou assim algum nível de interprisão grupocármica que precisa ser resolvida, acontece e realmente aquela obra ela não vai ser publicada. Por isso o aborto, né, de GESCOM. Rose, ali na página 10, aqui, você colocou ali 6 itens, né, dificultadores. Desses 6 itens, você conseguiu identificar assim, qual é o que é o maior dificultador, qual é o mais comum? Eu acho que são os psicossomáticos. Assim, na verdade, eu tentei agrupar assim, bem generalzão, sabe? Bem generalista, né? Porque são tantas dificuldades diferentes de cada pessoa que se fosse colocar aqui ia ser um negócio só com dificuldade, não vale a pena, né? Então, assim, eu fui agrupando. Então, por exemplo, tem gente que tem dificuldade mesmo de definir como que vai ser, que tipo de obra. Ah, mas eu vou fazer uma autobiografia, mas eu vou fazer um livro técnico. E essas psicossomáticas eu acho que são as que mais pegam, que é aquilo que a gente estava conversando antes, né? Tem gente que tem baixa autoestima mesmo, a pessoa acha que não é capaz. E muitas vezes a maior atuação de quem está, né, ajudando nessa área do voluntariado de conscienciografia é ajudar a pessoa a se motivar, ajudar a mostrar que ela é capaz, ajudar a valorizar as poucas coisas que ela já escreveu. Às vezes a pessoa escreve e fala, isso aqui está uma droga. Você vai ler, poxa, mas a pessoa escreve muito bem, ela tem um nível de autoexigência muito grande. Ou às vezes tem um nível assim, de orgulho muito grande da pessoa de receber assistência. Então eu vejo assim que o que mais ocorre é mesmo essa parte da pessoa não se sentir capaz de escrever. E às vezes pessoas que têm alto nível de graduação universitária, às vezes a pessoa pós-graduado, mas no momento de escrever um livro conscienciológico a pessoa trava. Eu acho que é por aí. Perguntando, né, Rose, que esse item tem muito a ver com aquele da organizacionais, né, desse item 3, que aí por conta disso a pessoa não prioriza e acaba se enrolando com a produtividade. Isso, assim, de outra forma está lá na fatologia, né? A pessoa ela vai procrastinando, né? E aí daqui a pouco ela começa a correr atrás do prejuízo, porque ela já sente que ela está atrasada, né? Mas ela não se organizou, ela não criou uma rotina, ela não definiu um horário para ela definiu que o livro, vamos supor, é prioridade, mas ela não tira nenhum horário durante a semana para trabalhar com o livro. Eu estou falando muito em livro porque a minha experiência maior é com livro, né? Então a gente está assim, há muito tempo trabalhando com isso. Então é onde tem mais experiência, a gente acaba falando mais, né? Mas isso acontece no geral. Aí depois a pessoa assim, poxa, mas eu não consigo escrever, mas a pessoa nem tirou um tempo para ela escrever, como é que ela vai? E eu vejo assim que o trabalho do voluntariado, a gente tem assim, um foco muito grande nos eventos que são organizados, né? E aí o evento acontece, você vê o resultado, puxa, aquela assistência toda ali, aquele energião e tal. E o livro, para você ver o resultado, para sair impresso leva um tempo, às vezes leva anos, né? Então isso assim a pessoa meio que vai deixando de lado, porque não tem um resultado prático, né? Vai causando uma certa desmotivação, aquilo tem um incômodo porque a pessoa não escreve, mas aí se ela não escreve ela fica incomodada, se ela fica incomodada aí que ela não consegue escrever, então quer dizer, é ela que tem que dar uma guinada, definir para ela mesma, destinar um horário para ela, dentro da agenda dela, para realmente aquilo ser uma prioridade. E aí sim, na medida em que ela vai escrevendo alguma coisa, ela vai gerando um nível de autossatisfação de que, né, imprima tudo para você ver, poxa, já deu 10 páginas. Então aquilo vai motivando para ela querer continuar, né?
Muita coisa que está aqui foi, assim, a gente vem muito tempo ajudando as pessoas e a gente vê que existem muitos gargalos que são coisas simples, sabe, que a pessoa pode resolver. Às vezes a questão é intraconsciencial mesmo. E se não trabalhar determinadas questões intraconscienciais, às vezes a pessoa não consegue escrever, ou às vezes a pessoa escreve, mas ela não tem um nível de criticidade suficiente para ver as deficiências que estão no próprio texto. Então ela já acha que tudo vai estar pronto. E não existe nada pronto, né? Tudo que você vai escrever, você tem que passar para alguém estar revisando. Até aqui, né? A gente acaba de publicar, já tem um monte de erro que a gente acha. Então, em qualquer nível você acha erro. E esse atendimento aqui, quando eu coloquei esse tema, é porque, assim, é no geral mesmo. São várias atividades que você pode fazer para ajudar em várias etapas do livro, né? Ou assim, desde quando a pessoa está definindo pelo tema, até, às vezes, dificuldade mesmo, a pessoa não consegue digitar. Isso aconteceu comigo, assim. Eu ajudei uma pessoa a digitar o livro dela há muitos anos, e eu nunca achei que eu fosse precisar que alguém digitasse para mim, né? Porque eu tive um problema de saúde, eu não conseguia trabalhar com nenhum dos dois pulsos, né? Então, eu precisei de alguém que precisou digitar para mim, né? Então, existem determinadas dificuldades aí, né? Essas já coloquei mais como tecnológicas ali, porque às vezes a pessoa nem sabe digitar mesmo. A dona Dalva não foi aprender a digitar, né? Aprender a mexer com o computador para poder fazer o trabalho dela. Então, cada um no seu nível. E depende do momento também, né? Vai chegar um momento em que o nível já passou por todas as revisões. Ok, agora vem a fase da diagramação. E aí são outros trabalhos, né, que são feitos já na etapa final do livro, né? Rose, sim. Marilza aqui no B. Sim. Tudo bom? Tudo Parabéns bem. aí pelo verbete. Obrigada. Na verdade, eu quero mais dar um depoimento sobre os benefícios desse atendimento. Né? Eu fui atendida no momento que eu estava assim, com muita dúvida, essa questão aborto ou gera o filho, né? E você acolheu lá na Unescom, fizeram um trabalho muito bom comigo, toda a equipe. Aí eu dei continuidade. Você não tomou nenhuma surra lá, não, né? Não. Poxa, Valda, também. Foi um acolhimento muito grande. Não, foi um acolhimento muito grande, foi muito válido. Depois, esse trabalho de atendimento, eu sempre parti do princípio que o pessoal da longevidade deveria ter um atendimento diferenciado, por N motivos, principalmente o cronológico, né? Principalmente o cronológico. E agora, depois eu tive o atendimento dos SAA, né? SAA, Serviço de Atendimento ao Autorando, específico com a Dulce e com a Luciana, que, assim, fechou o trabalho muito bom atendimento, e eu acho que todos deveriam procurar. Quem está na dúvida da GESCOM, vai lá e faz uma orientação. Ah, tá. Agora, aqui no verbete eu fiz uma mega análise específica sobre a função de vocês. Você e a turma que trabalha com você. Então, eu achei 10 itens. Alguns estão ali na mega análise, mas alguns não estão. E que diz respeito aí. Assessoria, preceptoria, tutoria, atendimento, orientação, reeducação, coautoria, assistência, apoio e amparabilidade. Isso aí. Só que tem 10. Alguns desses estão aqui na definição. Agora, eu não falei aqui sobre revisão. Você está entendendo? É a função que vocês exercem. Só que tem 10. Isso é muito importante. Agora, só voltando lá na Marilza, né? Eu coloquei aqui, onde que está mesmo? Da terceira idade na quarta linha de baixo. Aqui, a priorização pelo atendimento à terceira idade. Eu acho eu pessoalmente tenho uma certa preocupação e eu tenho uma certa prioridade de ajudar as pessoas com mais idade, justamente porque eu vejo assim que existe uma urgência, né? Porque cronologicamente
Então, quer dizer, isso é um fato. Isso é um fato. E existem também determinadas dificuldades, principalmente da terceira idade, que às vezes a pessoa ela tem até mais dificuldade de receber heterocrítica. Ou de... Eu e você somos candidatos. Prioritário. Ô, Rose, é interessante que você colocou aqui a questão da troca que existe, né, entre os revisores e o autorando ali no momento. Já falei. Todo o atendimento que nós, todas as sessões, né, Dulce, que nós fizemos lá na Editares foram todas assim super benéficas, positivas. Em momento nenhum eu saí com ranço delas, eu acredito que elas comigo. E tinha momentos que elas eram assim, bem incisivas. Marilza, pensa nisso, pensa naquilo. E hoje, né, o levantamento que eu faço hoje, o meu foco de escrita é realmente completamente diferente. Eu fui obrigada a reconhecer. Gente, o livro está uma porcaria. Cansei de falar lá com eles. Realmente, eu falava. Ela, Marilza também não é assim. Eu mesmo falava lá. Então, agora, uma coisa boa também que tem no seu verbete, esse sinônimo aqui, tares autoral. Vamos pensar bem o que é isso. Tares autoral, está escrito lá, é o número 5 da sinonimologia. Que às vezes você pode falar uma coisa super séria do trabalho da pessoa, mas com a maior tranquilidade, com o maior carinho do mundo. Então a pessoa sai mexida, isso é até uma filosofia lá da gente, né? A pessoa tem que sair bem, né? Ela tem que sair melhor do que dentro. Então às vezes a gente fala para a pessoa, puxa vida, olha, você muda inteiro isso aqui. Mas isso com a maior habilidade, com um jeitinho, para poder a pessoa sair de lá motivada a querer mudar, né? Ela tem Quando que querer... acabar o serviço, é bom você dar umas mangas assadas. Os doces de leite, né? Rose, comemorar, na tecnologia, falando, a técnica da impactoterapia cosmoética. Como é que isso é aplicado? Porque, dependendo do caso, pode... Tem um limite para isso, né? Não, é isso que eu estava colocando, né? Mas juntou... A pessoa, às vezes você tem que falar assim, olha, realmente você vai precisar mexer, mas isso você faz com, assim, o maior respeito do mundo, né? Diplomacia. Lá está o Homo sapiens paradiplomáticos, justamente por causa disso, né? Mas como que acontece na prática, por exemplo? Porque eu não me lembro assim de impactoterapia nesse sentido de revisão. Assim, às vezes a pessoa ela não tem uma real noção do que é o texto dela até outra pessoa ler. Então você acha que está de um jeito. E aí quando vem alguém de fora, às vezes são poucas coisas, não é assim, sabe, você derrubar a pessoa. Mas algumas coisas que são faladas geram um impacto tão grande na pessoa que ela vai repensar aquilo que ela escreveu, né? Mas isso tudo de uma forma muito positiva, muito saudável, da melhor maneira possível, entendeu? A pessoa tem que sair de lá de pé andando, né? Quer dizer, é o fato da pessoa saber a realidade, mas de uma forma diplomática. Exatamente. É isso. E depois tem na página 7, né? A quinta e a sexta linha aqui da patologia, na página 7. A automegalomania em publicar megagiscom, atrasando a publicação do primeiro livro. Isso acontece muito? Né? Não é que acontece muito, mas acontece, né? A pessoa, às vezes a pessoa poderia estar publicando alguma coisa, mas ela quer algo tão sofisticado, tão de ponta, tão enciclopédico, né? Que aí ela não publica. Mas porque isso aconteceu comigo. Eu fiquei pro livro, tenho mais de 6 anos, faço. Eu acho que por aí eu vi gente que acontece, que me falou, mas isso é mais... Eu acho que o autor ele tem que procurar dar assim, o máximo de si, mas não necessariamente precisa estar num nível muito acima de si. Então, assim, não adianta querer escrever com o nível do professor Valdo. Tem gente que tem essa capacidade, mas tem gente que ainda não tem. Não deve comparar, não, que vocês vão procurar. Então, quer dizer, poxa, escreva aquilo que você consegue escrever, né? Da melhor maneira possível. Tá ok, obrigado.
Uma outra coisa, a gente tem que lembrar que cada pessoa tem um estilo. E tem o seu público assistido. Isso deve ser descoberto, identificado e valorizado, desenvolvido. Esse é o caminho melhor. E cada um tem o seu público assistido também, né? Então, aquele grupo tem que, então, escrever com uma linguagem que vai ser acessível para aquele grupo, né? Rose. Sim? Parabéns pelo seu verbete. Está muito interessante, está muito bom. Tá? Sabe uma coisa que eu sempre me preocupo? É a restrição que o revisor ou que o atendente, né, pode fazer com relação ao autor em relação à modividência dele. A gente tem, assim, às vezes, a tendência de restringir o outro pela nossa própria modividência. O que você acha disso? Você tem alguma técnica para não deixar acontecer isso? Não sei se eu me fiz clara. Porque a pessoa estuda o tema, tem a vivência dela naquele tema, e pode não ter sido muito clara na hora de colocar no papel. Né? Então, mas lá o conteúdo está lá, o que ela quer colocar está no papel ali. E aí você vai revisar, você às vezes quer mudar, às vezes, até a ideia do autor, porque você tem a sua visão de mundo em relação àquele assunto é outra. Você tem alguma técnica para não deixar acontecer isso? Como é que você... Olha, eu acho assim, a gente tem que tentar fazer o máximo possível para ser isento. Então, a crítica que for ser feita, ela ser o mais limpa das questões intraconscienciais, né? E mais em cima mesmo do que está observando no texto. Eu acho que, às vezes, a gente erra nisso, mas tem que ter um esforço, né? Então, de ambos os lados, tanto do autorando, de ver que a pessoa que está ali, ela também pode errar, né? Quanto do revisor mesmo, né? Que o autor, também pode errar. Então, acho que, assim, se tiver um nível de relação positiva entre um e outro, porque eu vejo que esse é um trabalho, assim, meio de amparador mesmo, né? Você tem que ajudar o outro sem que a sua interferência seja excessiva, direcionadora, e o outro é que vai produzir e vai ser responsável. Então, quem está assinando é o autor. O nome que está na capa é do autor. Então, quer dizer, o nível de responsabilidade é maior. Então, o nível de responsabilidade do revisor ou da pessoa que está ajudando ali também, porque, poxa, de alguma forma, o que vai sair tem um dedinho seu ali, né? Então, assim, eu acho que é o esforço mesmo de tentar fazer o melhor, embora sabendo que a gente pode errar, né? Então, acho assim, se tentar o máximo de isenção e outra, deixar claro para a pessoa, olha, eu penso diferente, olha como que eu penso, e ver se isso vai ser aproveitado ou não no seu texto. E a pessoa, ela vai pensar. Então, aquilo que ela tinha como ideia primária ali, no momento em que o atendente ele chegou e mostrou uma visão diferente daquele mesmo tema, o autor vai pensar, vai ponderar, vai analisar e vai ver se ele aproveita ou não, né? Mas, então, assim, essa autonomia o autor tem que ter. Mas omissão, eu acho que não vale, não cabe para quem vai ajudar. Tem que falar e a pessoa decide. É lógico que você não vai impor nada, mas você colocar da melhor maneira possível, olha, eu tenho uma visão diferente, será que é isso mesmo? Nós estamos falando a mesma língua? Né? E aí o autor define. Até porque tem o outro lado também, né? Que você não pode deixar passar alguma coisa que você tem uma certa confiança de que aquilo não tá bom. Se você vê que tem uma incoerência, tem um erro de conteúdo, de conceito, é lógico que você vai falar, olha, isso aqui está equivocado. Você vai pesquisar e ver se realmente é por aí, porque o que eu já li sobre isso, né, diz o contrário. E aí a pessoa vai, lógico, buscar então outras fontes, ver, né, onde que pode estar o equívoco ali. Tá bom, obrigada. Claro. Sim. Comentar que eu acho que esse problema que a Rosa colocou é muito sério e eu acho que pega todos nós, né, que trabalhamos com texto, tanto com a escrita quanto com
com a revisão. Na questão da revisão de livro, de artigo, como o professor Valdo colocou, de verbetes também, a gente passa demais por essa problemática, né? Porque uma coisa é quando você domina, você revisar um texto, que você domina o conteúdo. Ou domina e tem aquela experiência, aquela vivência. Outra coisa não, é quando você é mais crua no texto. Aí uma coisa assim que me ajuda, acho que tem duas coisas básicas, né, Rosa? Acho que uma óbvia é você tentar pesquisar ao máximo, dentro dos seus limites, pesquisar aquele assunto para não ficar crua, né, em relação ao conteúdo. Pelo menos para saber dialogar com o autor. Exatamente. E outra coisa é a questão da técnica da segunda revisão, né? Eu gosto de fazer isso quando eu percebo algum antagonismo meu em relação ao que eu li. E às vezes eu já me peguei mudando de opinião em relação à minha revisão. E eu acho que também tem uma coisa bem séria, que é a relação com o amparo de função, que a gente precisa tirar mais partido disso. De você saber ler nas entrelinhas do texto e descobrir o que não está bom, o que está bom. E às vezes você joga a isca e o próprio autor refaz sem você interferir muito e ele arruma o problema, né? E eu acho que na questão da assessoria da Unescom isso acontece também, né? Quando a gente faz aquela assessoria duplo cego, entre aspas, né? Que 2 pessoas pelo menos leem o texto, ou o livro inteiro, ou um pedaço daquilo, e com o objetivo de fazer um diagnóstico, né, Rose? E eu acho e ajudar nesse sentido, né? Você acha que... O que você acha, Rose, do papel do amparo de função no nosso trabalho? Às vezes, vem ideias que nem você tinha pensado, nem para o seu livro, nem, sabe? Ou assim, você lembra de situações que aconteceram com você, ou que você viu com outros casos, mas que cabe perfeitamente. Então, aquilo você vê assim, isso aí tem um dedo de amparo, né? Então, às vezes, no momento que você está conversando com a pessoa, vem aquela ideia assim, nossa, isso pode ajudar a pessoa. Aí você fala aquilo, às vezes é uma coisa boba, sabe? Uma coisa pequena, mas aquilo dá uma noção, uma amplitude para a pessoa muda. Nossa, que interessante, vou pensar nisso, vou mudar tal coisa e tal. E ela depois vem dar o feedback de que realmente ajudou. Então, amparo de função, eu acho que é assim, inegável a participação do amparo de função. Acho que aí é o amparo de função do trabalho, o amparo de função da pessoa, né? Todo mundo ali, né? Nenhuma pergunta online, né? Interessante. Vem cá, está funcionando, é? Aí em cima está funcionando? Não, se perguntaram aqui, né? A polinomiologia. Tá certo. Teve uma, tá bom. I'm sorry. Estou de olho. Tá bom. Agora, eu não vi nada que o Loche tenha falado até o momento. O Loche não abriu a boca até agora. Nossa. Acho que ele está com medo do Moacir que está em perto. Aqui está encabulado. Rose, na polinomiologia, eu não sei o que foi perguntado, foi essa da ausência do polinômio libertário, não? Oi? Na polinomiologia, o que foi perguntado foi a ausência do polinômio libertário, autoestima, autoconfiança. Não. Esse ausência do aí é porque supõe-se que a pessoa que vai procurar um autoatendimento, ela não está ainda totalmente com autoestima, autoconfiança, é isso? Eu queria... Você podia ampliar para mim? Aqui tem um erro, né, Rosa? Oi? Tem um erro aí, né, não? Não sei. Eu sinceramente, eu não sei. Eu não estou emitindo opinião, eu estou perguntando. Não, eu acho que isso aqui é um erro. Não, eu polinômio pensei que... libertário, autoestima, autoconfiança, autossuficiência, autodesenvoltura, isso tudo é positivo, né? Não, mas a pessoa pode ter ausência disso. Ok. Entendi. Gente, eu nem lembrava mais o que eu tinha escrito. A pessoa pode ter ausência dessa... Isso mesmo. É isso mesmo, né? Isso mesmo. Alterando quando... A pessoa, às vezes... Tá certo. Nossa, agora eu lembrei. A primeira coisa que a gente precisa é entender, tá? Eu estou só lembrando. Faz parte disso. Agora, gente, olha aqui. Puxão de orelha aqui hoje. O professor Miguel Nicoleles tem trabalhado com a interação cérebro-máquina, utilizando apenas o pensamento como propulsor de movimentos de avatares robóticos e também de próteses robóticas.
Poderíamos considerar o nosso holopensene como um conjunto de avatares, interfaces, só que multidimensionais? Até um certo ponto, não há dúvida, né? É mais ou menos isso. Tenho 57 anos e gostaria de saber se é muito tarde para iniciar os estudos intermissivistas. Você não quer falar alguma coisa? Seria bom você falar. 57 que eu tenho. Ainda não chegou na terceira idade, não. É 65. Ele é um menino. Inclusive já foi. Perante a minha situação, ele é um garoto. Está com 57%, 100 anos de vida. Tem vários pontos aí para poder responder essa questão. Uma, já de início, a gente pode sugerir a obra, foi citada aqui pela Rose, da professora Dalva, cujo título é Sempre é Tempo. Então, vale a pena ele já ler, porque aborda justamente essa condição aí de uma idade mais avançada, mas que é possível ainda fazer muita coisa. E 57 anos não é nem tão avançado assim, né? Considerando hoje todo mundo tá vivendo a expectativa de vida. Agora, tem uma técnica dentro da Conscienciologia, que é a técnica de mais um ano de vida. Então, dentro de um ano de vida, você pode fazer o equivalente, pelo menos, a 10 anos, por exemplo. Às vezes até mais. Então, pode se apropriar sim. E, considerando, vamos partir do princípio que se você não tem curso intermissivo, mas pode até ser que tenha, existe um verbete chamado Terceiro Tempo, onde você pode também ler, estudar, porque justamente a pessoa que já está se apropriando dessas ideias da Conscienciologia, para que na próxima intermissão possa entrar num curso intermissivo para valer. Então a pessoa já faz uma antecipação, ela já se prepara para isso, mas também já começa a fazer muita coisa aqui. Então tem vários aspectos aí que você pode considerar dentro dessa condição. Então não é tarde, em síntese, não é tarde para começar para valer esse estudo mais sério da Conscienciologia, os estudos intermissivos. Quando assisto a um filme ou vejo algo na TV ou uma foto real, consigo sentir como se estivesse no lugar. Sinto em cima do asfalto as pessoas passando ao lado, mesmo imagens atuais. Também me acontece muito entrar no trem ou qualquer lugar onde paro e fico perto da pessoa. Eu vejo a pessoa acordando, saindo de casa até chegar ali e vejo também o que ela vai fazer depois dali. Isso seria acoplamento áurico? Por que acontece? Não. Isso significa que você tem uma imaginação fértil. Abra o olho com isso e vê o que você faz. Qualquer um, se começar a pensar, ele pode mentalizar o que acontece. É um processo. Agora, uma coisa, você entra muito em devaneio? Seria bom perguntar, né, para ver se isso não está afetando a cabeça da pessoa. Porque isso aí é super imaginação, fantasia. Outro, seria possível a clarividência viajoura ser realizada através de próteses visuais extrafísicas enviadas à distância e que se comunicariam diretamente com o paracérebro, tal como acontece com as consciências que perderam a visão e têm usado próteses visuais que transmitem a imagem captada diretamente com o cérebro da consciência? Olha, tudo isso é um processo para estudar. Agora, o que eu vejo é o seguinte, tudo que é extrafísico não precisa de vir à distância, acaba com a distância, o negócio pode vir diretamente no paracérebro da pessoa, isso é ataque arritmia, então aí é preciso de ver isso, não precisa de ter, corta o processo da distancêmica. Ontem à noite, fazendo algumas anotações, senti cheiro de asepsia e presença de voluntária do CAEC que atua no curso acoplamentário. Em seguida, vários aparelhos e o EPICOM hernante. E essa percepção continuou noite afora. Estando eu acordado, trabalhamos com esses aparelhos que continuam pela manhã até às 12h30. Muitas coisas que eu não sei se são amparo ou assédio vem acontecendo comigo desde que participei do acoplamentar em agosto. O senhor pode me esclarecer sobre essas ocorrências? Olha, o melhor é você anotar tudo e ver o que é que tem como efeito em decorrência disso, as consequências, as derivações, os filhotes, os produtos dos fatos. Agora, anota tudo e vai acumulando. Depois você dá um balanço da situação para ver o que tem de real, o que é racional, o que tem lógica. Você tem que lembrar o seguinte, os parafenômenos ou para-fatos, eles às vezes
você tem mais facilidade de ver a concretude e a racionalidade dele do que um fato comum. Olha bem isso. Agora, para a verbetógrafa, hoje inicia a técnica de mais um ano de vida. Minha labilidade para a psique está mais inclinada à variação emocional que à flexibilidade intelectual. Percebo haver autoassédio e acho que é com uma consciência de outra vida. Minha prioridade é resolver essa interprisão. Quem me recomenda você para iniciar esse processo? Como posso ir fazendo o registro para depois ter a possibilidade de iniciar a realização de um verbete? Olha, eu acho que a escrita, ela ajuda muito, inclusive nesse processo mesmo de autoassédio. Se a pessoa, ela sentar para começar a escrever, mesmo que seja sobre as suas dificuldades, isso vai fazer com que você comece a ver as coisas mais pelo mental soma, você vai acessar o mental soma. E esse processo de acessar o mental soma, só por aí você já vai analisando, já tem condições de analisar aquilo que você está sentindo. É como se tivesse assim, uma ampliação do processo, da capacidade de você analisar, né, a própria pensenidade. Então, às vezes, aquilo que, num momento que você está bem assim, né, complicadinho, digamos, e a pessoa senta para escrever, aquilo não necessariamente precisa ser publicado, mas o momento em que começa a escrever, começa a analisar o que escreveu, com o mental soma, aí você vai vendo como que você pode ir superando aquelas dificuldades. E aí sim, todo esse processo de superação, as técnicas que foi usando para superar, isso é o que vai valer no momento de escrever para outra pessoa. Porque também não adianta estar passando por um processo difícil, vomita lá no papel, né? E aí aquilo quer que o leitor engula, né? Não dá, né? Então, quer dizer, tem que haver uma depuração e tem que haver um processo de mental somaticidade nisso. Então, eu vejo que o caminho é esse. Começa a escrever. Para, imprime, analisa o que você vai escrever. E nessas análises você vai verificando o tanto de psicossoma que tem ali. E vai tentando superar. No momento que você for superando, você vai registrando esse processo todo de superação. Então, esse registro, ele vai ser válido para o leitor, porque ele vai ver, poxa, eu tenho essa dificuldade, então, quer dizer, se eu fizer, usar tal ferramenta, pode ser que eu consiga superar. E aí você vai estar ajudando a você e ao leitor também. Ô, Rose, Sim. Marilza de novo. Ah, sim. Aqui na página 10, taxologia, no item 2, você coloca como 4 elementos, eu acredito que poderiam dificultar, necessário, mas que também poderiam dificultar a uma pessoa escrever uma GESCOM. Qual deles você acha mais grave? Em qual momento uma pessoa deveria desistir de uma GESCOM? No item 2? Intelectivas. Não são 4, né? Na verdade, assim, eu tive dificuldade de achar uma palavra que agrupasse todas essas dificuldades, que se colocar num bloco, né? Porque, assim, às vezes a pessoa ela tem mesmo dificuldade de escrita em si. Isso. Ela não domina a gramática, ou às vezes ela tem dificuldade, ela tem dislexia, ela não consegue, ela lê de um jeito, mas ela fala de outro, ela escreve de outro, né? A pessoa, vamos supor, se ela fala muito truncado, ela vai escrever muito truncado, né? Então, ela tem essa dificuldade de desenvolver as ideias como um todo. Ela sabe o que ela quer, ela sabe o que está na cabeça dela, mas ela não consegue passar para o papel. Então, eu agrupei isso, pus num grupo, mas poderia levar outro nome, né? Eu coloquei esse nome aí, intelectivas. Uhum. Mas qual que era a sua dúvida? Pode falar. Esclareci? Não, eu que só não dá para fechando dizer aqui. assim, é mais ou é menos. Cada pessoa tem a sua própria dificuldade, né? Então, a gente ajuda naquilo que é a dificuldade da pessoa. Sei. Às vezes, o que é muito fácil para uma, se tira de letra, a outra pessoa ela não consegue. Então, acho que não tem nível maior, nível menor. É nível maior para aquela pessoa, nível menor para aquela pessoa. De dificuldade, né? Digamos assim. Tá bom, obrigada.
Na tertúlia de ontem, o senhor comentou sobre o fitoectoplasma. Gostaria de saber a opinião do senhor sobre qual tipo de planta é ideal para ficar dentro da alcova. Nenhuma. Quais cuidados devem ser tomados e como a planta pode auxiliar no ambiente? Nesse caso, não. A gente não deve colocar planta demais dentro de casa. Principalmente, nenhuma planta no lugar que você dorme, devido ao processo da respiração e do oxigênio. E outra coisa, no Brasil tem uma mania aí, o povo, de colocar samambaia dentro de casa. Isso é um perigo. Ataca o pulmão devido aos esporos da samambaia. Eu tive que atender gente do interior que a gente descobriu que o processo era samambaia. E estava com processo, pneumonite, um monte de coisa. Criou um problemão. Então, como é que chama aquela respiração das plantas? O que é que tem? A planta que vê com a gente? Fotossíntese. Ele aqui esqueceu disso. A fotossíntese se dá com o processo. Então, não deve ter planta no lugar fechado onde você esteja. Isso não é bom, é negativo. É tanto que o povo às vezes leva, por exemplo, flores e vasos de planta para o doente que está no hospital. Isso é um erro. Não pode. O hospital que deixa uma coisa dessa está errado. Agora, eu já vi casos no hospital que eu cheguei para visitar, a pessoa está com processo pulmonar e tinha samambaia dentro do quarto do hospital. Como é que é possível? Você já viu, né? O esbregue que eu dei generalizado, né? Aí a gente faz valer a medicina, entendeu? O diploma, uma opção de coisa. Agora, a experiência do interior me mostrou muito. Eu gosto de falar muito sobre a samambaia, porque samambaia é muito usada, inclusive em Minas Gerais, em Goiás, em certos lugares, eles usam até uma sopa de broto de samambaia, uma opção de coisa nesse sentido. Isso também, eles acham que não deve, não. A samambaia é perigosa. Mas fala aí. Rose, nesse trabalho que vocês fazem de assistência aos autorandos, o que vocês trabalham, ou surgem situações que vocês trabalham em relação à relação deles, os autorandos, com os seus futuros leitores? Vínculos, questões são discutidas nesse sentido? A assistência específica é pensada, é discutido sobre isso? Depende do que a pessoa escreveu, às vezes sim, né? Às vezes aquilo que a pessoa escreveu, a gente, só de ler o material, a gente já vê que pode ter assim, um comprometimento mesmo, ou pode ter uma interpretação do leitor diferente daquilo que o próprio autor estava com a intenção, né? Então a gente aponta, mas não tem nada assim, sabe, específico, definido, porque a gente assim, trabalha muito em cima das demandas que chegam, né? E aí existem demandas variadas, né? Agora, a gente sempre enfoca para o leitor a necessidade de pensar o autorando, a necessidade de pensar no leitor, de pensar que aquilo que ela está escrevendo é para ela no sentido de autorrevezamento e no sentido de autoenfrentamento que ela está passando para superar aquela dificuldade ali de escrita ou temática ou interconsciencial, mas o resultado daquilo é para o leitor. Então isso a gente foca muito no sentido da pessoa pensar sempre na assistência que ela vai estar fazendo e no público leitor, no público-alvo leitor. Então, se a pessoa tem o foco de escrever para associar em determinada área específica, ela tem que usar uma linguagem adequada. Então, isso tudo a gente coloca, né? Agora, assim, acho que é mais por aí, sabe, Loche? De você fazer a pessoa pensar na assistência, porque tudo que você deixa é para fazer assistência, é TARES, senão não tem lógica você escrever alguma coisa de Conscienciologia, se não for para esclarecer. Então, isso a gente se ressalta sim, pensar sempre que o leitor, aquilo vai estar sendo utilizado para alguma coisa, e a consequência daquilo que é colocado de uma forma assim, que gere dupla interpretação, ou falha mesmo, né, ou má interpretação, isso a gente faz a pessoa pensar, né, para ela poder rever. Certo. Mas também, nosso público, ele é um público muito... Eu vejo que a maior parte dos nossos livros é para o público da própria Conscienciologia. Mas hoje, cada vez mais, já começa a haver especializações, sim, certo? Dentro da própria Conscienciologia, já para um determinado nicho.
com um foco maior e também fazendo a ponte até com fora da Conscienciologia. Se a gente pega, por exemplo, o livro da Vera Hoffman, ela é direcionada para um público dentro da Conscienciologia e também para um público fora da Conscienciologia. Sim. Vocês conseguem perceber diferença na assistência, na temática ou parapsíquica, quando tem essa diferenciação entre esses públicos do autorando, de um autorando para o outro? Claro que a temática influi nisso, obviamente. Sempre tem, sempre. Eu não vou dizer assim, eu nunca vi um caso que seja absolutamente igual ao outro, sabe? Cada pessoa, ela tem, um grupo, né, de assistidos, um grupo, um amparo de função diferenciado, e ela tem as peculiaridades pessoais dela também. Então isso tudo é um somatório, né? E a gente também, porque a gente fala, falo muito até da Unescom, porque a gente tem esse trabalho, mas não é só a Unescom, né? Lá no voluntariado, existem várias tarefas, várias atividades na CCCI que ajudam a pessoa a escrever, né? Aqui, equipes que cuidam, eu até coloquei aqui, equipes que cuidam lá de anais de evento, por exemplo. Poxa, você está ajudando, aquilo vai sair uma publicação. Então, eu vejo assim que o que precisaria ou é indicado o máximo de compreensão para o nível de necessidade daquela pessoa que chega ali para apresentar o trabalho, né? Porque vai ser diferente mesmo. E você tem que saber que existe essa diferença. Então, não adianta você lidar do mesmo jeito com uma pessoa que quer escrever de modo técnico, Nelverpons, e uma pessoa que quer assistir o Grupo Karma. Já teve caso da pessoa chegar e falar assim, não, mas eu quero escrever porque eu quero assistir a minha família. Tá, mas é só a sua família? Como é que é isso, né? Aí você faz a pessoa pensar maior, né? Mas são diferentes, sim, são diferentes. Para cada caso, você vê que existe até, da nossa parte, um esforço maior ou menor, independente, né? Às vezes, você tem maior esforço para uma pessoa que quer escrever Nelverpons, às vezes você tem menos esforço. Então, isso é muito relativo. Depende muito de cada caso. Agora, o que você estava falando sobre o problema de diversificação de temas, ontem mesmo eu vi a experiência disso. Você sabe que o professor Tiago aí tem feito aquelas preleções lá na Livraria Nobel, às quinta-feiras. Ontem, a Graça, minha mulher, foi falar lá, que já era para ter falado antes, mas ela tinha viajado. Então, ela foi falar ontem. Agora, eu fui dar para ver. Tinha 13 pessoas o tempo todo lá. Ela falou 1h30 sobre psicologia cognitiva comportamental. Parte prática, objetiva, como é que faz com aquilo, tudo prático. E com pergunta o tempo todo. 1h30, o povo que estava lá perguntou para ela. A maioria eram moças, estão estudando o processo todo. Agora, sempre lá na livraria a gente vê os eventuais. Tinha 13 pessoas, mas em toda hora para uma família, escuta, vê como é que é, conversa um com o outro, torna a voltar, o outro chama o outro para ouvir o que é e fica por aí. Agora, então, a gente nota o seguinte, ali nossa turma tinha muita gente lá, dos 13, você está entendendo? Mas tinha gente também, eu mesmo fiquei conhecendo um rapaz que veio lá falar comigo, etc., que vai até aparecer aqui depois, que é de Foz, entende? Que não é da nossa turma, que não tem nada a ver com a nossa elenco que a gente tem. Ele ficou lá também mais de hora, anotou a opção de coisa. Então, pegando até, você puxou esse exemplo da Graça, é bem interessante, né? Os 2 livros dela pegam públicos bem diferenciados. Bem diferente. Quer dizer, ela estava lá com o livro, pediram autógrafo para ela assinou, você está entendendo? Agora, o melhor da história é que ela está sendo prática para observar as dificuldades que ela tem de conversar com o paciente, como é que são os tipos de pacientes que ela atende, como é que foi atender os pacientes, por exemplo, da rede escolar, como é que ela atende no consultório, como é que é isso? Olha, é muita pergunta, o povo está muito interessado, realmente. A cognitiva comportamental está na ponta, não há dúvida. Isso aí, ontem eu vi o negócio bem claro. Uma outra coisa, ela levou também lá uma série de fotografias dos cursos que ela fez agora no Rio,
Então tem o Bernard Ranger, aquele Seligman, aquele cara, o grandão. O Seligman. Seligman. Então, foto deles com o negócio todo, como é que é no Rio, os tops lá do processo da cognitiva. Isso aí todo mundo viu, as fotos, sabe, no computador e tal. Então é muito interessante o processo de diversificação dos interesses. Esse rapaz, por exemplo, que é de Foz, chegou para mim e falou assim, pois é, eu estive conversando a seu respeito, eu já conheço a opção de coisa do senhor. Agora, queria saber os negócios. Então, eu tive que esclarecer para ele todas as bobagens que tem por aí sobre Foz, a nosso respeito, a meu respeito, a respeito de CAEC, a respeito da conscienciologia, entende? Ele vai até aparecer. O rapaz é jornalista, estuda uma opção de coisa, sabe? Não é bobo e é daqui de Foz, é gente nova. E estava lá vendo os livros. Agora, é muito importante o processo de falar nas livrarias. Eu falei em livraria no mundo, no Brasil e não sei quantos países, tudo quanto é lado, na Europa, todo lado, eu já fiz palestra desse jeito. Algumas criam até problema. Eu já tive palestra que eu fui fazer que deu problema na livraria, porque passou da hora, aumentou muita gente, criou problema de bagunça dentro da... Isso foi nos Estados Unidos, em New Jersey. Foi um Deus nos acuda lá, um negócio brabo lá. O povo já falava Deus nos acuda lá do jeito deles. Você está entendendo como é que é? Como é que nós vamos fazer com um negócio desse? Você está entendendo? Por causa da bagunça. Agora aí não, aí está com muita calma, você está entendendo? Bem feitinho, é uma roda que se faz para a pessoa falar. Agora, essas bagunças que podem dar é quando tem muita gente nessas livrarias grandonas, mega livraria. Isso aí às vezes cria problema, porque muita gente. E certos assuntos, entende? E a gente tem que tirar partido do assunto de acordo com os livros que estão na livraria. Estudo eu já fiz. Então eu acho que isso aí é importante para a gente ver essa diversificação de abordagens de interesse. Tive um amigo por quase 30 anos que desde 1988 começou a se manifestar como cápsula, recebendo uma consciência de muita sabedoria, luz e cultura. Ele é uma cápsula que está chamando. Sai dessa. Gravei em fitas cassete todas as nossas reuniões e as transcrevi até a última reunião ocorrida em março de 2010. Meu amigo, a cápsula dessomou em julho de 2010. A consciência me determinou, como uma das minhas missões, que eu escrevesse um livro baseado nessas transcrições, colocando publicamente muitas informações passadas. Existem mais de 3.500 páginas transcritas, mas estou tendo dificuldade de escrever o livro, pois são muitos temas variados e não sei como começar, qual critério a ser usado. Eu faço isso atualmente com 9.000 páginas só. O senhor poderia me ajudar nessa missão de como passar para o conhecimento público essas informações? Olha, aí a primeira coisa que você tem que ver é o seguinte: organizar esse material em papéis separados. Então, por exemplo, cada emissão de um pensamento que você viu que terminou aquela ordem de pensamento, aquele tipo, aquela qualificação de abordagem, você então para e coloca no outro papel. Agora, depois, com os papéis na mão, você vai selecionando aquilo de acordo com a inter-relação ou a interatividade. O que é que tem uma coisa que vê com a outra? Agora, no computador você pode fazer isso, mas é preciso você ter muita habilidade no computador para fazer. No papel é mais fácil, porque você pode tirar de um para outro. Então a primeira coisa é dar um jeito, ver se isso tudo está impresso. Parece que do jeito que você está falando está tudo impresso. Então aí começa a separar os textos e depois juntar aqueles que são parecidos, os assemelhados, para você identificar as linhas de pensamento. Agora, depois disso, vem outras coisas. Isso vai demorar, você vai demorar meses para fazer isso. Eu, atualmente, estou fazendo isso com o meu material de pesquisa aqui, de debate na tertúlia, e eu estou só com 9.000 páginas, fazendo, e chama excertos, tirando os excertos, tirando os tópicos daquilo que interessa, para juntar, para ver o que é. Agora, isso pode dar
uma orientação muito grande e você pode esclarecer demais o povo com o material. Mas é preciso ter muita paciência durante meses para fazer essa separação e, vamos dizer, a especificação escolhida, seletiva dos conteúdos. Olha bem isso aí, como é que é. Para você, em Fatologia, página 6, sexta linha. Por que a verbetógrafa coloca a priorização pelo atendimento à terceira idade? Bom, a gente já falou um pouco sobre isso. Justamente porque, cronologicamente, essa pessoa tem menos tempo, né, de publicar. Então, quer dizer, quanto mais você ajudar, você vai estar garantindo que a pessoa seja completista, né? Então, ela tem que começar logo. Senão, se ela fica esperando muito tempo, daqui a pouco ela já não tem mais condições físicas, somáticas mesmo, de produzir. Não consegue sentar porque dói a coluna. E daqui a pouco está com o estômago não sei como. Então, quer dizer, a pessoa ela tem que aproveitar ao máximo, né, o tempo de saúde para produzir quanto mais rápido, melhor, né? A verbetógrafa. Todos que escrevem, desde um artigo ou livro, é importante saber qual o público-alvo? Eu penso que por isso não existe bobagem, mas sim escolhas. Quanto mais evoluídas as consciências, mais os autores têm que ter uma escrita mais universalista, desde que esse que tenha discernimento em cosmoética. O mais importante de tudo isso é a intencionalidade. Intencionalidade. São 4 perguntas que e assistencialidade. Mas olha, veja bem, se você define qual é o seu público-alvo, isso vai facilitar você a utilizar uma linguagem adequada àquele público-alvo. Então, por exemplo, a pessoa ela quer escrever, vou citar o exemplo novamente da Dona Dalva, né? O livro da Dona Dalva é um livro que é para para as pessoas da terceira idade. Ela quis mesmo, e também para os inversores. Ela fala muito dos inversores. Então ela usa uma linguagem que tem a ver com o nível cultural dela e tem a ver com o nível também das pessoas que vão ler. Então ela não emprega termos ultra gráficos, digamos, né? Então ela não usa neologismos, não abusa dos neologismos, porque o público que vai ler a obra dela é um público que nunca ouviu, às vezes, falar de conscienciologia. Então, veja bem, isso é respeito ao leitor também. Então, se você pretende, eu quero escrever, no meu caso do primeiro livro, por exemplo, minha intenção era atingir aquelas pessoas que tinham dúvida se entravam ou não numa militância política, ou se eles já estavam lá dentro, mas eles estavam insatisfeitos. Então, eu tive toda uma preocupação de usar termos que eu utilizava na época da minha militância para poder atingir esse público. Porque eu tinha interesse, eu tinha uma certa responsabilidade pessoal, né, com esse tema. Então, veja bem, eu procurei, no desenvolvimento da escrita, buscar palavras, expressões, ideias que fossem, de alguma forma, mexer ou gerar, assim, né, um certo interesse por parte dessas pessoas. Então, se você define bem para quem você está escrevendo, ok, mas vamos pensar assim, todos os livros vão servir para todos os públicos. Se você pensar que nem todo mundo que lê o livro Consciência e Revolução tem a ver com a militância. Ok, então quer dizer, ele expandiu aquilo que eu tinha definido assim como prioridade de público-alvo, mas isso não quer dizer que eu não vá atingir outros públicos e outras pessoas não vão ler e não vão, né, assim, gerar algum nível de reciclagem ou vão tirar algum tipo de aprendizado dali. Então, mesmo os livros mais técnicos, tem pessoas de primeira vez que adquirem aqueles livros mais técnicos que você fala, poxa, será que essa pessoa vai conseguir entender? Sim, então quer dizer, depende muito. Você escreve para um determinado público, mas não significa que só aquele público que vai ler. Mas tem um foco, né, um foco prioritário. Isso vai ajudar o amparo de função também, vai ajudar ao seu grupo de conscieques assistidas, né, ser mais direcionado, mais focado. Então, eu vejo que é importante, sim. Senão fica tudo muito solto, né? Você vai escrever para todo mundo? Sim, a gente está escrevendo para todo mundo, mas, prioritariamente, cada um tem o seu nível de responsabilidade, né?
de deixar alguma coisa escrita para determinado grupo. Rosa, aqui no B. Eu aqui no B. Sim, sim. Ok. Sim, eu vou fazer referência ao tema da idade, não? Pode repetir? Sim, vou fazer referência a aquelas que você fala da terceira idade. Sim. Eu já disse uma vez que a mim isso de segunda, terceira, quarta, quintas edades, lo que importa es cómo está uno en el momento en el que está. Y si en ese momento esa persona se encuentra con mucha fuerza para hacer, pues no sé si es la edad. Hombre, si tengo 99, a lo mejor ya no puedo ni escribir en el computador, mas yo tengo 65 y yo estaba un tiempo muy parada, muito bloqueada, e agora estou desbloqueando e com muitas ganas de fazer. Quero dizer que uma idade em concreto não diz nada, diz aquela situação pessoal em que você se encontra, e dá igual que seja uma idade muito grande ou uma idade de 30, se você não faça nenhuma idade. ¿Sabes? Tem que estar bem por dentro para poder reflejar e fazer uma escrita, um livro, lo que seja, não? Um artigo, eu não sei. Aquilo que pode ajudar a você a fazer outro tipo e reconhecer outro tipo de capacidades que nunca pensou que tinha e a los outros ajudar com essa experiência de você, seja ela que seja. Exatamente. Não? O que cada um pode doar de melhor do seu laboratório, né, consciencial para ajudar o outro. E aí isso realmente é assim, o processo de escrita independe de idade. Eu particularmente, eu não sei qual é o meu nível de responsabilidade nisso, mas eu pessoalmente tenho uma preocupação maior assim de poder ajudar. Então assim, o Moacir escreveu o livro aos 68 anos, publicou o livro aos 68 anos. Então quer dizer, isso, né, em coautoria, né? Mas então quer dizer, eu acho que a gente está à disposição para ajudar. E aí, independente de quem aparecer, né? Rose, aqui ó, no D. Eu queria que você comentasse um pouquinho sobre a importância da leitura para a escrita e para a própria revisão também. Eu acho que isso é o básico, né? Assim, qualquer pessoa que vai fazer qualquer tipo de atendimento, ela tem que ter no mínimo lido, o material que ela vai revisar ou que ela vai apresentar o feedback, né? Mas eu vejo assim que às vezes, a única preocupação é que isso não seja considerado um fator dificultador. Então a pessoa ela se preocupa tanto que ela não leu tudo sobre aquele assunto que ela não escreve porque ela não está dominando tudo ainda sobre aquele assunto. Começa a escrever, vai escrevendo, lê, escreve, mas assim, não parar uma coisa por causa da outra. Agora, é óbvio, né? O processo de leitura, inclusive já aproveito, né? O pessoal que quiser aprofundar mais em técnicas, né, de análise de uma obra, de verificar, assim, quando você faz a heterocrítica de um material, de um outro material, você fica mais autocrítico também. Então agora no final de semana vai ter a heterocrítica de obra útil, né? E isso ajuda muito, porque quando você começa a ver as falhas, as omissões, às vezes até as aberrações que os outros autores escreveram, você tem um cuidado maior na sua obra de não errar da mesma forma, né? Então, quer dizer, isso ajuda muito. Então, já fica o convite para as pessoas que quiserem participar, eu vou estar lá como aluna, né? Para poder... Isso ajuda muito para poder a pessoa ter uma autocrítica maior na sua obra. E ela vai ter um cuidado, né? Então, às vezes, aquilo que passa batido, ela... Opa, olha só, eu estou fazendo a mesma coisa no meu texto daquele autor lá, da heterocrítica. Então, ela vai lá e muda o texto dela. E a autora vai estar aí. A autora vai estar aí. E outra coisa, é uma das mais qualificadas de todas as pessoas qualificadas que já vieram ao CEEC. Alto nível, né? Essa aí é junto da ONU, tudo quanto é lado, alto nível. Vale a pena. Até na Casa Branca já esteve. Quer dizer, essa aí é alto nível. 300 e poucas mil pessoas. Vocês não vão achar, não. 370 mil voluntários. E o tema tem a ver com todo mundo, né? Porque é voluntariado, então... Rose, aqui no B, Neida. Sim.
Na página 7, tecnologia, penúltima linha, bem no finalzinho, a técnica etológica do salto baixo. Você podia correlacionar essa técnica com o tema? Desculpa, qual é que você está falando? Tecnologia, penúltima linha, a técnica etológica do salto baixo. Ah, tá. Do salto baixo é porque, às vezes, a pessoa, só porque ela publicou um verbete ou um artigo ou qualquer coisa, a pessoa já se sente o rei da cocada preta, né? Então, quer dizer, não dá para ter isso, né, gente? Ou a rainha da cocada preta, né? Então, assim, a gente procura muito, nós da Unescom fizemos um curso chamado Descensão Cosmoética, né? Na reaprendência, justamente para a gente aprender a descer do salto, né? Então, quer dizer, qual é a diferença de quem já publicou? Ela publicou, ok, mas e aí, né? Tem uma experiência a mais, porque já conseguiu publicar, mas isso não significa diferença de níveis, né? Hierarquias. Então, a gente sempre procurar trabalhar na horizontalidade. Essa pessoa precisa de usar aquela camisa que ia me pedir lá no Rio. Olha, nós estamos aqui fazendo aí os desenhos para impressão de camisa. Você tem alguma sugestão para dar? Sim. Vocês vão pegar cocada preta e colocar na camisa por todo lado, para parecer o rei da cocada preta. Entende o negócio? Eles andaram fazendo a camisa. Eu não cheguei a ver, mas disseram que fizeram. E outra coisa, tudo na base de fotografia da cocada preta, tudo certinho, muito bem feito. Entende? Os pratos todos no lugar. De modo que essas pessoas precisam ter isso, né? Algumas ainda precisam. Agora, precisa de fazer camisa de mulher e camisa de homem, né? Para cocada preta. E a gente dá. Bom, o melhor da história é que eu não consegui ver essas camisas. Você sabe aquelas camisas que fazem com passa também em cima, etc, tudo? Né? Serigrafia. Serigrafia. Preta da mulher tem que colocar ela descendo do salto. A mulher pode colocar o salto, né? O homem não dá, né? Rose. Oi. Rose aqui. Pode falar, Márcio. Com base aí na experiência tua, do atendimento, né? Teve alguma demanda, assim, que foi mais presente por parte das pessoas? E, nesse caso, qual foi, assim, o procedimento ou a técnica, né? Que teve maior efetividade nessa assistência? Você fala mais presente, o que é mais presente? A demanda por parte das pessoas que foi mais constante, né? Sim, e em relação a ela, como é que você... Que tipo de procedimento teve uma maior efetividade em termos assistenciais? A gente até tem um trabalho chamado preceptoria autoral, que é mais longo, né? Então, determinada pessoa tem determinada necessidade, a gente tem um acompanhamento maior. Mas tem sim, tem casos, por exemplo, tem uma pessoa que eu estou ajudando no livro dela, já tem mais de 1 ano. Mas, assim, não é que todo dia a gente está trabalhando junto, é que a necessidade da pessoa, às vezes, assim, você é tutor da obra, né? Você é responsável de ajudar a sair aquela obra. E, às vezes, o autor ele é mais rápido, às vezes ele é mais lento. Então, você tem que respeitar, né, assim, o timing da pessoa. Então, depende muito do trabalho que está sendo feito. Então, dentro da Unescom tem a preceptoria. Dentro da Editares tem um trabalho chamado Serviço de Apoio ao Autorando, que também é mais longo. Então, depende de onde a pessoa foi buscar ajuda, né? Qual é o tipo de ajuda que ela realmente precisa. E aí você dá o atendimento necessário, né? Agora, como é que chama aquele personagem que orienta, chama quase sempre orientador de tese? É justamente o que ela faz. Sim. Orientador, por exemplo, do mestrando, não é isso? Mais ou menos. É um orientador. Então, vocês também têm o processo de orientação, tem que lembrar disso. O serviço do orientador. Orientador é evoluciólogo. É um dos sinônimos do evoluciólogo é orientador. Uau, já é um treinamento, então? Pensa nisso. Uau. Uma evolucióloga, no caso, intelectual. Uau. Quer dizer, você está ficando muito ponderada. Eu e mais um grupo, né? Aqui eu estou só representando, assim, mas tem muita gente que já está trabalhando com isso, né? Orientador do mestrado. Isso mesmo. É isso aí. É isso aí. A Daniela ia perguntar? Você já falou.
Você, além de fazer para a Unescom, eu sei que você tem a sua empresa e faz isso também para a Socim. Quais são as diferenças básicas assim, que você sente quando trabalha para a Socim e quando trabalha aqui dentro da CCCI? É que, assim, para a Socim, você não pode ir mais tão profundamente, né? Então, você é como se tivesse, assim, uma certa limitação, porque a pessoa ela não tem noção das consequências multiexistenciais de alguma coisa que ela deixa escrito. Então, assim, a gente vai até onde você vê que a pessoa tem condições, né? Agora, em termos de texto, não. Aí você vai profundamente. Isso aqui está incoerente por causa disso. Mas, assim, você não tem como você colocar conteúdo conscienciológico. A gente nem entra nisso, né? Agora, a diferença que eu vejo é que, em termos da escrita conscienciológica, há um certo, assim, uma certa preocupação maior mesmo com o que está sendo deixado escrito. Eu valorizo muito a escrita, muito. Eu não sei se é porque eu já queimei muito livro no passado, o que eu andei aprontando, mas assim, é por aí, né? Mas eu tenho uma preocupação, assim, sabe, de deixar escrito, né? Eu valorizo, isso para mim é um valor. Eu não consigo ver mais a minha vida sem escrita, não dá. Então, assim, esse ano que eu tive muito problema de saúde, que eu fiquei impossibilitada de digitar, né? Os 2 pulsos ainda estou, assim, vai ser pro resto da minha vida, eu tenho que me adaptar. E fazer tratamentos periódicos, constantes, né? Não tem mais irreversível. Você não pode dar mais tapa. Eu não posso mais dar assim. Tapa em ninguém. Não, eu não posso mais assim dedicar 10 a 12 horas de trabalho como eu fazia. Não tem mais como. Hoje eu reduzi a 10% do que eu fazia, entendeu? Mas eu não consigo pensar que mesmo dentro desses 10%, 9% tem que ser de alguma coisa que eu vou deixar escrito. Então isso para mim tem um valor e isso eu procuro passar para as pessoas, né? As consequências no... Você está falando isso para o João Paulo pelo seguinte: esse camarada era da área muito diferente. E atualmente ele está ficando uma fera em matéria de revisão. Pois é. Então veja como é que fica. Se o João Paulo virou mais em matéria de revisão, ninguém pode mais reclamar, porque a área dele não era nada disso. É isso mesmo. O processo dele é diferente. Como é que fica? Agora, só os detalhes dele, os olhos de lince, mudaram. Ele é um exemplo. Sabe como é que é? E em pouco tempo. Quanto tempo? 2 meses? 3 meses? Nossa. Pois é. É impressionante. Agora, ó, te agradeço muito. Agora, qual que é o score? Eu que agradeço. Você 500, tá certo? Já que você defende o processo de cheguei tarde 500. Aqui, né? Os nossos comerciais, por favor. Obrigado. As pontuações de hoje: 57 assinaturas no livro de presença, 21 perguntas presenciais, 16 perguntas online, 35 votos presenciais e 3 votos online. Hoje temos os recados da Anália sobre o curso Heterocrítica, o Amin sobre a Escola do Parapsiquismo e a Daiane sobre os fundamentos da conscienciometria. Olá, boa tarde. Então, aproveitando o gancho, né, da nossa verbetógrafa de hoje e as falas do professor Valdo, né, o curso Heterocrítica ele vai acontecer amanhã, então hoje é o último dia de inscrição, né, a oportunidade de vocês estarem participando. E o curso ele facilita essa leitura técnica, né, análise crítica da obra. Então, é a oportunidade de você qualificar, né, a sua leitura para qualificar a escrita também. Né? E também, além disso, gente, o mais importante é a autora que vai vir aí com a experiência vasta que ela tem de voluntariado. Então, pergunto para vocês, voluntários, quem já refletiu sobre o seu voluntário, né? seu voluntariado? Quem já fez um inventariograma ou já mensurou, né, o quanto já conseguiu produzir com ele? Né? Então, fica aí a oportunidade de vocês, durante esse campo, né, durante o curso, estar fazendo essa reflexão e debatendo, discutindo para qualificar aí o voluntariado, que é a base de nossa ProEx e da Mega ProEx. Tá ok? Só dar uma reforçada no sentido daqui do curso. É importante a gente aproveitar essa oportunidade. É aquela questão de não desperdiçar
principalmente o contato com a autora. Então nós vamos ter esse curso iniciando amanhã. Quem não lê o livro não tem problema, o sábado é para leitura técnica do livro, tá? E o encontro vai ser diretamente com ela no domingo. Então nós vamos ter amanhã para fazer a leitura e no domingo, aí sim tirando as dúvidas, fazendo questionamentos, nessa entrevista, nesse talk show com a autora do livro, aqui a professora Maria Helena Pereira João Peter, que também escreveu o livro com a Lília Andréia. Então, vale a pena aí todo mundo se organizar e a gente faz aí uma solicitação para que as ICs enviem os seus coordenadores de voluntariado. Eles são principalmente, diretamente responsáveis aí por toda a atuação do voluntariado na Cognópolis e na CCCI. Então eu achava importante, estratégico, estarem os coordenadores do setor de voluntariado, além de outros setores, obviamente. Ok? Obrigado. Boa tarde a todos. O nosso convite é para a segunda turma da Escola de Parapsiquismo, que vai ter início em janeiro de 2012. A escola tem vários objetivos, um deles é o desenvolvimento do parapsiquismo de maneira organizada, técnica, sistematizada. Para isso, a escola é estruturada em 3 módulos que vão acontecer em janeiro, julho e dezembro, e uma série de atividades entre os módulos. Cada um desses 3 módulos, é composto de 3 campos que são orientados por EPICONs, várias atividades energéticas e cada aluno passa por uma entrevista individual com os EPICONs. E outro objetivo principal é fazer com que os alunos apliquem a técnica de mais um ano de vida parapsíquica. Então, durante um ano, os alunos vão investir bastante no parapsiquismo. Quem tiver interesse é só entrar em contato com o CAEC, o telefone é 45 3525 2652. Pessoal, boa tarde. Gostaríamos de convidar a todos a participarem do curso Fundamentos da Conscienciometria. Esse é um curso que acontece aos domingos, das 15 às 17h30, e que tem a duração de 6 meses. Ele vai iniciar no dia 20 de novembro e entre os objetivos estão o fato da pessoa poder elaborar o seu mapa autoconscienciométrico com várias características. Por exemplo, seus trafores, seus conjuntos de trafares, traços faltantes, também o tipo de temperamento, o tipo de personalidade, o papel social e, no final, para que a pessoa possa conseguir fazer o ajuste da sua autoimagem. Então, todos estão convidados. O início é dia 20 de novembro, aqui no CAEC, sempre aos domingos. Obrigada. E para amanhã teremos o verbete Senso do Mérito, a especialidade autodiscernimentologia, a autora professora Adriana Lopes. Obrigado pela sua presença e até amanhã.